conquistas mais importantes da sociedade civil no processo de construção da democracia no Brasil foi o surgimento de espaços institucionais de participação popular. Mas será que nossa democracia é de fato participativa? Este é o tema de pesquisa da professora Thelma Souza, que tem como foco políticas públicas para crianças e adolescentes em nosso município. Hoje, nossa convidada é a professora Thelma Regina de Paula Souza, docente da Faculdade de Ciências Humanas da Unimep. Seja bem-vinda, professora Thelma. Para a gente iniciar a nossa entrevista, sua pesquisa está analisando a participação da sociedade civil na construção das políticas públicas, principalmente no que diz respeito às crianças e aos adolescentes. Nós sabemos que a pesquisa se encerra no próximo ano, em 2018, mas quais foram os resultados obtidos até o momento? Bom, de fato ela está em curso ainda, é uma pesquisa que envolve um processo que está em curso também, que envolve a construção de políticas públicas relacionadas à criança e adolescente. Então a gente não tem todo o conhecimento sistematizado, mas nós temos já alguns elementos que reiteram o que já vinha sendo observado há algum tempo no município de Piracicaba e em outros também municípios, que ainda é frágil a participação da sociedade civil no processo de elaboração das políticas públicas. Aqui é importante lembrar que, embora a pesquisa foque a participação da sociedade civil, a gente está trazendo também uma análise de outros segmentos que também devem participar ativamente desse processo de elaboração das políticas públicas dirigidas à criança e adolescente. Então a gente tem, a partir do ECA, um sistema de garantia de direitos que implica em vários atores dentro do poder público, tanto executivo como legislativo e o poder judiciário. Na sociedade civil, a gente tem a população como um todo e também temos instituições, entidades que prestam serviços relacionados ao atendimento de criança e adolescente. Nós temos, enquanto instituições diretamente relacionadas aos direitos da criança e adolescente, os conselhos tutelares, que têm um papel significativo, porque eles recebem as denúncias de violação de direitos, e nós temos um conselho de direitos, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que tem um papel fundamental no processo de elaboração dessas políticas. Lembrando que esses conselhos, não só o CMDCA, como qualquer outro conselho que envolve a elaboração de políticas públicas, implica num diálogo entre a sociedade civil e poder público. Então, a sociedade civil que a gente está mais focando são essas que estão, esses segmentos que já têm uma participação através de um órgão que significa uma organização, um espaço onde a participação pode ser mais qualificada, porque tem acesso a informações dentro do arcabouço normativo legal relativo à criança e adolescente, eles têm acesso, podem discutir. Então é claro que a participação que a gente mais está focando são as participações ligadas a esses conselhos e mesmo as conferências de direitos que a gente chama no Brasil de instituições participativas. Tá? E aí a gente observa que ainda é muito frágil essa participação, né? Pensando que todos esses atores devem juntos entrar num consenso para a elaboração dessas políticas, todos esses segmentos que eu apontei, eles têm fragilidades na participação. Em parte, já vem de uma história brasileira, uma história que tanto tem um Estado como uma cultura bastante autoritária. Esses traços autoritários que a gente tem na história do Brasil e pelo Estado e pela sociedade civil ainda tem os seus vestígios na atualidade. A democracia participativa no Brasil, embora instituída pela Constituição de 88, que institui o país como um Estado democrático de direito, ela ainda não é reconhecida, não existe na sua plenitude, tanto que sempre que a gente fala de democracia, o foco sempre está na democracia representativa e não participativa. E enquanto a gente não avançar nesses aspectos de uma democracia realmente participativa, nenhum plano de políticas públicas vai, de fato, ter a participação ativa da sociedade civil. Então, acho que esse é um
importante elemento a ser analisado. É isso que eu ia perguntar agora, né? Existem fatores que dificultem a participação da sociedade civil. O que a gente poderia fazer para melhorar e ter de fato, né, essa intervenção, podemos dizer assim, da população na construção das políticas? Pegando todos esses atores que eu pontuei, antes de focar exatamente na sociedade civil, acho que a gente tem que focar também no poder público, que tem um papel fundamental, porque além dele garantir que o que é deliberado se constitua em leis, né, para garantir a sua execução, ele também tem um papel executor, aí no caso o poder executivo, para a realização de programas, projetos, ações que de fato atendam demandas relacionadas aos direitos da criança e do adolescente. Então a gente tem, de um lado, um poder público que ainda não garante a legitimidade desses espaços, porque ele não considera integralmente todas as deliberações que ocorrem nas conferências, que têm ocorrido nas conferências de direitos, e aí de direitos humanos como um todo, não só específico da criança e do adolescente. Aqui eu quero fazer um parêntese, porque a pesquisa está focada nos direitos da criança e do adolescente, mas é preciso ficar bem claro que você não garante direitos para criança e adolescente descontextualizado do espaço de existência dela, que são espaços relacionados à família, relacionados à escola, relacionados a atividades socializadoras e de sociabilidade. E se nós temos numa família políticas que não garantam, por exemplo, dignidade, né, salarial pelo desemprego ou baixo salário, isso tem repercussão direta nos direitos da criança e do adolescente. Tanto pode, na ausência de recursos dessa família, produzir o que é chamado de negligência, que é uma violação de direito, que deve ser evitado, né? Como também no sentido de deixar essa família numa condição de alto estresse e que vai produzir atos de violência para além da negligência, inclusive violência física, psicológica, que traz graves danos para o desenvolvimento de uma criança e de um adolescente. Então, primeiro, preciso contextualizar que todas as políticas têm que estar interligadas. E aí é o grande problema que eu vejo no poder público. Além de não levar tanto em conta as deliberações dessas conferências e das deliberações dos conselhos de direitos, também ele, pelo próprio desenho do Estado, ele atua de uma forma setorizada, cada um cuidando do seu espaço, do seu pedaço, de uma atribuição específica, com grande dificuldade de estabelecer um trabalho intersetorial. Cada um olha sua responsabilidade isoladamente, de forma fragmentada. E aí você tem, além de inadequação para garantia de qualquer coisa que possa executar ações que possam promover direitos, que possa proteger direitos e até defender direitos, você vai ter fragilidades porque não há conversa entre esses vários setores, né? Às vezes até pode ter situações de conflito entre esses setores, né? Além de você não possibilitar, né, ver que há uma complexidade e que só através das ações articuladas você resolve essa complexidade, você também tem uma situação que, eu diria, usa de forma equivocada recursos públicos, porque um trabalho articulado pressupõe ações articuladas que otimiza gastos. Então vivemos numa situação bastante limitada em termos de recursos financeiros e você tem ações que não permitem que você otimize esses recursos, porque são fragmentadas, né? E sem uma análise adequada, georreferenciada para poder identificar cada lugar da cidade, né, ou do município, para incluir a zona rural, cada lugar do município com demandas que podem ser específicas, que não dá para serem padronizadas. Então, já começa aqui o problema. A sociedade civil, há décadas, séculos, ela vem sendo alijada desse espaço de participação de fato. Com a Constituição se criaram as instituições participativas e nós temos sim uma participação expressiva de pessoas quando estão diretamente organizadas, né, em coletivos, em organizações
ligadas aos direitos, mesmo que seja para a execução de um programa, de um projeto, às vezes, muitas vezes, até recebendo recursos públicos. Então, esses indivíduos, eles vão até esses espaços para participar, mas nem sempre eles acreditam que sua participação vai produzir alguma coisa, que vai ser levada em conta. E o problema é que a gente acaba confirmando isso, né? Eu vou pegar um exemplo bastante recente. Na semana passada nós tivemos a aprovação do plano plurianual, né, que envolve aí o planejamento, né, de ações com recursos destinados a elas para 4 anos, de 2018 a 2021. E ali nós vamos ter ações pensadas que não necessariamente, ou muito pouco, para não cortar tudo, né? Muito pouco, considerou deliberações das conferências e dos conselhos de direitos. Alguns desses estiveram presentes na audiência pública para lembrar que tinha deliberações que não estavam contempladas, mas isso não foi incorporado. Primeiro, eles não participaram do processo de elaboração do PPA. Nós tivemos, sim, no município, um espaço que foi chamado de PPA Cidadão, onde pela consulta pública a sociedade, mesmo que não estava informada direito disso, pôde participar. E também através de algumas audiências que ocorreu para discutir questões do PPA e também do orçamento participativo, isso regionalmente falando. Nós colocamos nesses espaços, tanto na consulta pública virtual, como nessas audiências, demandas de conferências, mas não foram incorporadas no PPA. O que você faz com isso? Como você pode garantir a participação da sociedade se de fato o que ela formula, o que ela propõe, não entra no orçamento público? Sem recurso não tem ação, a não ser que você fique esperando a solidariedade social, que é o que mais a gente pode contar, não é? E professora, foi dentro desse contexto até que surgiu o OCAP, que é o Observatório da Criança e do Adolescente de Piracicaba? Sim, foi num contexto, eu acompanho as políticas públicas dirigidas à criança e adolescente, mais especificamente, há quase 2 décadas, né? Com uma participação mais expressiva desde 2007, que foi quando, inclusive, as conferências de direitos da criança e adolescente assumiram um caráter deliberativo, que antes ele era basicamente consultivo. Desde lá, eu venho acompanhando e participando. E nós identificamos que não existia um espaço de transparência pública acerca das questões que tocam esse segmento social infanto-juvenil. Não havia um espaço, havia intenção, sim, sempre do Conselho de Direitos, mas não conseguiam operacionalizar. Então a universidade assumiu um projeto de extensão, criando esse observatório de políticas públicas dirigido à criança e adolescente, que por enquanto ele tem uma dimensão de garantir acesso à informação. Então a gente tenta garantir, né, todos os resultados de conferência estão lá, as questões relativas às ações das entidades governamentais e não governamentais que atuam ligadas aos direitos da criança e adolescente, estão todas lá no CAP. Os planos que a gente vem acompanhando, né, inclusive por essa pesquisa, né, que são 2 planos que a gente acompanha diretamente. A gente, porque estou eu e mais outras pessoas da universidade, professores e alunos envolvidos. Então a gente acompanha tanto o plano, né, municipal de enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente, que está para ser aprovado no Legislativo, mas faz 6 meses que foi encaminhado para o Legislativo e a gente não tem notícias disso, que é uma coisa estranha, porque tivemos 1 ano de trabalho tentando envolver o máximo, né, dos atores nesse processo, está parado no Legislativo e sem você ter uma aprovação do Legislativo, fica difícil você garantir a execução daquelas ações pelos setores e até porque lá está previsto um comitê intersetorial para fazer o trabalho de monitoramento e avaliação. A gente não pode nem constituir esse comitê porque não está aprovado no Legislativo. Estamos acompanhando um outro que é mais amplo, porque aqui está focado a violência sexual, né? Mas estamos trabalhando com mais amplos. O primeiro foi uma solicitação da própria Secretaria de Desenvolvimento Social, né, que pediu para a gente colaboração para o processo de elaboração desse plano, mas
pela solicitação do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, estamos trabalhando com a construção de um outro plano, que é o Plano Decenal dos Direitos da Criança e Adolescente, ou seja, um plano que deve prever ações para 10 anos. E nós temos tido dificuldade enorme na participação das pessoas nesse processo, por mais que o CMDCA, o Conselho de Direito, tenha tentado exigir quase essa participação. A gente não tem uma frequência adequada, os atores vão mudando, então não acumula a reflexão. É um processo, o que é solicitado para a sistematização, a gente tem que tirar a força quase, porque não vem as respostas. Então, um trabalho lento que exige muito da ação da universidade, né? Porque não é que a gente tem esses dados frágeis que é para a gente ficar desanimado. É para pensar em mudar pensar em ações que possam reverter isso, que possam superar essas fragilidades. Até porque a ideia do site parece algo tão simples, né? Um espaço em que você tenha dados, mas que não tinha até o momento, né? Quantos anos existe o OCAP? Ele existe desde 2013. E lá, inclusive, nesse então, no que eu estava falando do OCAP, todo esse processo que envolve a elaboração desses planos estão lá. Memórias de reunião, discussões, tudo está lá. Dos dois planos. Tudo de fácil acesso. Fácil, qualquer um pode acessar. Mas é evidente que as pessoas, não necessariamente, da sociedade como um todo, não tem nem acesso direito a essa informação. Então, aqui a gente está trabalhando com a premissa de que o acesso à informação é o primeiro passo para você garantir democracia participativa. Por quê? Se as pessoas não sabem o que está acontecendo, não conhecem adequadamente a realidade, só conhecem a realidade a partir daquilo que ele vive no seu mundo, que é menor do que o todo, ele não tem condições de ter uma participação qualificada nesse processo. Então, o acesso à informação, ele é fundamental. É claro que um observatório tem que ter outras ações. A gente tem um modelo em Piracicaba, que é o Observatório Cidadão de Piracicaba, que tem uma participação muito expressiva, muito significativa. Um dia, quem sabe, a gente consegue chegar lá, porque a gente, na realidade, a gente optou em criar instrumentos de monitoramento das políticas, criar um monitoramento participativo. A gente não quer impor um monitoramento e uma avaliação, porque a gente entende que isso não é legítimo. A gente quer construir junto com os atores, porque aí a avaliação implica em buscar aprimoramento e não em culpados de fracasso. Não trabalhamos com essa lógica. Trabalhamos com a lógica de que sempre é possível aprimorar, mesmo o que é bom. Por isso que o monitoramento é importante. O poder público, nesses últimos anos, tem mostrado boa vontade no sentido de avançar nas políticas públicas que de fato atendem demandas sociais. Só que vai se deparar com questões financeiras, da ausência do intersetorial e outras questões ainda. Então, professor, gostaria muito de agradecer a sua presença. Vamos colocar aqui o endereço do OCAP para quem quiser acessar, conhecer mais sobre o site. E, para finalizar, né, as pessoas não podem apenas reclamar, elas têm que participar do processo como um todo, até como você disse, para a gente sair desse mundinho e conhecer a nossa realidade de forma mais ampla como um todo. Com certeza. Ainda só finalizando, eu sei que o tempo está estourado, a gente também tem um espaço desde 2007, então vai fazer 10 anos, está fazendo 10 anos agora, que é um Fórum Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Um espaço que tem uma participação super tímida, mas que existe. E a gente se reúne uma vez por mês para discutir questões, para qualificar a participação. É toda segunda-feira de cada mês, lá na Pasca. Então, é fácil também de lembrar. Excepcionalmente esse mês, por conta de férias escolares, vai ser na terceira semana, certo? Então, às vezes tem alteração. Então, se alguém quiser saber um pouco mais, acessando o OCAP também pode ter informações do fórum para poder participar, e aí qualquer pessoa, não precisa estar ligada diretamente a alguma ação governamental ou não governamental, ligada aos direitos da criança e adolescente.